Quero desejar a todos vocês uma sexta-feira maravilhosa aqui junto comigo, sexta-feira fria aqui em São Paulo. Mas nós estamos juntos para estudar o livro de Isaías, porque nós estamos o coração queimando em chamas pela palavra, pelo Senhor Jesus, pelo nosso relacionamento íntimo com Deus, pelo crescimento espiritual da igreja. Fique junto comigo estudando o livro de Isaías. E eu não quero me prolongar muito, quero já logo ir para o texto, que o texto vai falar muito da sabedoria de Deus. Eu vou provar para você hoje que você está tentando levar a sua vida do seu jeito, tentando conquistar as suas próprias coisas, mas que sem Deus não é possível. Nada é possível sem a intervenção de Deus. Buscar a sabedoria de Deus para viver. Chega numa idade que a gente está hoje, descobrimos que a vida sem Deus é impossível. Você vai se dar mal, você vai lutar, e no final você perde tudo e você se perde ainda, isso que é pior. Quero ler com vocês, falando do livro de Isaías, capítulo 28, versículo 23, que é um texto maravilhoso para nós hoje. E é muito importante que você preste muita atenção junto comigo aqui agora. Vamos lá, vamos para a Bíblia. E ele diz assim: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Você quer ouvir o que Deus tem para falar? Porventura lavra todo dia o lavrador? Olha o termo que Deus está usando aqui, analogia. Lavra todo dia o lavrador para semear? É isso que ele faz todos os dias? Ou todo dia sulca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro? Não semeia o cominho? Não lança nela o trigo em leiras? Ou cevada no devido lugar? Ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Quem? O seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Olha a instrução de Deus. Deus instrui, deixa eu marcar para você aqui. Deus instrui e o ensina. Olha o que Deus faz. Tem que marcar isso. Pois seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com o pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso, ele é o quê? Maravilhoso em conselho. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Meus irmãos, tem que marcar isso. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Amados, quando é que nós vamos aprender isso? Quando é que o homem vai aprender isso? E aqui está se tratando de um povo que nós já estudamos nas aulas passadas, né? Se você quiser ver, é só você ver os vídeos. Mas aqui nós estamos falando da destruição, né, do povo de Deus, do Reino do Norte, que a Assíria viria destruir Efraim. É isso, essa profecia foi para Efraim, foi mostrando o poder da Assíria, do destruidor, por causa da rebeldia do homem. E eu quero te dizer uma coisa hoje: Deus é grande em sabedoria. Deus é grande em sabedoria. Agora, o mundo não reconhece isso. Os homens não reconhecem que Deus é grande em sabedoria. E até mesmo sabedoria para tirar as riquezas da terra
vem do próprio Deus. E é isso que nós lemos nesses versículos. Até para extrair a riqueza que extrai dessa terra, precisa ser ensinado por Deus. Porque pela sabedoria que o próprio Deus concedeu aos homens, eles não conheciam a Deus. Você pode até tentar extrair a riqueza, mas te falta uma coisa quando você faz isso sem Deus. Então, você precisa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Eles não conheciam a Deus. E isso que acho que às vezes acontece o orgulho do ser humano. Porque você faz as coisas sem Deus e você ganha o mérito disso. Por isso que aprove a Deus salvar os homens pela pregação. É isso que a Bíblia mostra aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21. É isso, posso abrir para você. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 21, fala: visto como na sabedoria de Deus, aonde? Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amados, então isso é uma questão mesmo de andar com Deus ou não. Reconhecer a sabedoria de Deus faz que você passe a andar com Ele. A sabedoria está com Deus, é isso. Ponto final. A sabedoria não está com os idosos, conforme em Jó, no capítulo 12 ao capítulo 13. Mas aonde está a sabedoria? É só você ler Jó 28, versículo 1 ao 28. Agora, eu posso ler alguns versículos. Jó 28, versículo 12 a 13. Jó 28, versículo 12 a 13. A verdadeira sabedoria é dom de Deus. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. A sabedoria não está na terra dos viventes. Eita, e agora? A sabedoria é conhecer e temer ao Senhor. Se você olhar no versículo 28, um pouquinho mais para frente aqui, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Vamos grifar de novo? Vamos grifar comigo aqui? Opa, vou destacar isso aqui, Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Também acho que merece ser grifado, hein? O que vocês acham? Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Pô, que coisa mais legal. Os nomes do Espírito Santo, né, que começa a falar agora, em Isaías 11, versículo 2. Por que eu estou falando isso? Porque você vai ver por esse nome, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de sabedoria e de entendimento. Por que nós precisamos de Deus, meus irmãos? O Espírito de conselho. Olha aqui, meus irmãos, vamos marcando aqui para vocês guardarem. E de fortaleza. Olha aqui, olha os nomes do Espírito aqui. O Espírito de conhecimento, isso que a gente precisa, e temor do Senhor. Então tudo isso vem do próprio Deus. Tudo isso vem do próprio Deus. O Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O que acontece que nós não temos isso, hein? Porque se você olhar o povo é ignorante. O povo de Israel, que era o povo de Deus, é isso que nós entendemos, é isso que nós estudamos. O povo de Israel tem menos conhecimento. Porque se você olhar para os próprios animais, né, eu tenho um gato, a minha gatinha chama Frida. Frida,
que é paz. A minha gata chama Frida. A minha gata, às vezes, ela dá uma escapulidinha aqui da casa e fica no telhado e às vezes vai no vizinho e dá uma voltinha. E quando eu abro a janela e chamo pelo nome dela, Frida! Frida, vem cá! De repente, de longe, eu escuto um miado. Miau! Os próprios animais reconhecem a voz do seu dono e vêm correndo e lhe atendem. Do seu Criador, os homens não reconhecem a voz. Se você olhar Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, é isso que ele fala. Isaías, capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Oh, meus irmãos, que tristeza! Que tristeza! Por quê? Porque existe uma cegueira espiritual. Eles se tornaram como bêbados. É isso? Eles se tornaram como bêbados. Se você olhar em Isaías, no capítulo 29, é isso. Eles se tornaram como bêbados, versículo 9 ao 12. Então, olha o que ele fala aqui. Estatelai-vos e ficai estatelados. Então, você sabe o que é estatelar, né? Estar atônito, estar pasmado, estupefato, perplexo, pasmar, aturrido. Então, estatelai-vos e ficai estatelados. Cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão. É isso que estão. São bêbados. Mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Então, uma visão distorcida de Deus. E não é só isso. Eles andavam dentro de um legalismo. Se você olhar no versículo 29, capítulo 29, versículo 13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra. Meus irmãos, vê se isso não é tão atual dos nossos dias. O povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Oh, meu Deus! Seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens? No que consiste? Só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E isso aqui é tão atual, meus amados irmãos. E sabe o que é o mais importante? Que Deus não vai parar de fazer a maravilha dele. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa. Por que Deus não desiste? Porque Deus sabe de antemão que você vai se frustrar se você não buscar a sabedoria dele. E ele vai estar lá para mostrar a grandeza dele no meio daqueles que são fracassados. Ele fala, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes esconderá. Então, na realidade, você aprendeu tudo maquinalmente. Mandamentos de homens. E isso que é importante, porque se você olhar no capítulo 28, versículo 7 a 13, então vamos voltar aqui, Isaías 28, versículo 7 a 13, mas também esses cambaleiam por causa do vinho e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam. Então aqueles que deviam estar firmes, que deviam estar mostrando o caminho correto, eles já estão tontos, bêbados, por não saber mais o caminho correto de se andar. Por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho. Não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão. Aonde que eles erram?
na visão, tropeçam no juízo. Olha essas duas coisas. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, e preceito e mais preceito, e regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Então, o que faz a religião falsa? O que faz o ensino falso? Eles se prendem, eles mesmos se amarram. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens encarceradores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizes: fizemos aliança com a morte e com a lei fizemos acordo quando passaram o dilúvio do açoite, tal. Amada igreja, veja o que é o que eu estou falando. Nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos ignorar essa passagem que nós acabamos de ler. Por que não? Se você voltar comigo para o versículo 10, né, que até eu fiz uma anotação aqui, Isaías fala do julgamento de Deus sobre Efraim, o reino do norte, e também sobre Jerusalém, o reino do sul. E o profeta está denunciando a soberba, a embriaguez e zombaria dos líderes religiosos de Israel. Nesses versículos, Isaías descreve sacerdotes e profetas embriagados, incapazes de guiar o povo. Em seguida vem o versículo 9, que nós já lemos aqui, o versículo 9. Quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria o entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados? Então, se você olhar aqui nesse versículo 9, é isso que ele está falando aqui. E eles estão embriagados, onde parece que os líderes zombam do profeta, perguntando: a quem se ensinará o conhecimento e a quem se fará entender a mensagem? As crianças mamadas do leite. Então eles se sentiam já maduros e autossuficientes. É isso que eles se sentiam, maduros e autossuficientes. E aí, essa pergunta mostra desprezo pela mensagem profética. E aí vem o versículo 10, e aparece como uma zombaria deles, uma forma de pregação de Isaías, como se fosse uma repetição infantil e enfadonha. E no hebraico, as palavras de Isaías, ele usa palavras repetitivas e até o som sem muito sentido. Tzaf, latzaf, tzaf, latzaf, kaf, lakaf, kaf, lakaf, para imitar a zombaria dos líderes religiosos, como se dissesse: esse profeta só fica repetindo a mesma coisa, como se ensinasse crianças, linha sobre linha, regra sobre regra. E como se dissesse: ele vem com essas regrinhas, mandamentos repetidos, tudo picado, sem profundidade, um pouco aqui, um pouco ali. Meus irmãos, é uma tristeza, porque é uma ignorância. O povo está ignorante. O povo é ignorante. Mas, no meio de tudo isso, se você olhar no versículo, capítulo 29, Isaías 29, no versículo, deixa eu só conferir aqui, no versículo 17, porventura, dentro de um pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo do Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade.
os quais por causa de uma palavra condenam o homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão, Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto, mas quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Então, se Deus levantar um povo diferente, quem sabe, né? Um dos castigos de Deus é tirar os homens capacitados. Ele vai tirar. Se você olhar Isaías 3, de 1 a 7, Isaías 3, de 1 a 7, ele fala assim: porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente guerreiro e o juiz, o profeta adivinho e o ancião, o capitão de 50 respeitável, o conselheiro hábil entre os artífices e o encantador perfeito, dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo, o menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai, tu tens roupa, ser nosso príncipe e toma sobre o teu governo esta ruína, naquele dia se levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhas por príncipe do povo. E aí vai, e vai, e vai. Então o povo, ele tinha que ser levado cativo por falta de entendimento. Então, se você olhar Isaías capítulo 5, versículo 13, a parte A, versículo 13, a parte A, portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Isso que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Mas, se você olhar aqui no capítulo 29, ele tem algumas promessas muito boas. Capítulo 29, no versículo 18. Isaías, capítulo 29, versículo 18. É isso? É, isso. Ele fala: naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Então, versículo 24, ele fala assim, ó: e os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar a instrução. Então, os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aceitarão. Então, não haverá mais inversão da loucura com a nobreza. Se você olhar no Isaías 32, versículos 5 a 8, Isaías 32, versículos 5 a 8, ele fala assim: ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra que é iníquo, para usar de impiedade, para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer o que o sedento venha a ter falta de bebida. E aí também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desválidos, com palavras falsas ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverar. É isso. E aí, se você olhar no capítulo 35, versículo 8, fala a mesma coisa. Capítulo 35 de Isaías, versículo 8, ele fala bem assim: ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo,
Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso. O que acontece? Nós precisamos reconhecer a sabedoria de Deus. Nós precisamos reconhecer a sabedoria de Deus, é isso. É você parar de achar que sabe, que entende. É você ouvir a voz daquele que clama, daquele que prega. É saber que quando nós falamos aqui, nós não estamos falando para nós mesmos, nós estamos falando por Deus, para vocês que estão ouvindo nessa noite. Para parar de andar nos caminhos do orgulho do homem, para parar de dar ouvidos, de se fazer a si próprio sábio. Hoje é dia da gente aprender isso que nós ouvimos, aprender a reconhecer a Deus, mesmo em tudo que a gente faz aqui neste mundo, saber que nós recebemos e somos alguma coisa em Deus. E se nós rejeitarmos isso, ainda que o profeta, ainda que o homem de Deus falou, e você ache que a mensagem dele é uma mensagem cansativa, de novo você com isso aí, não endureça seu coração. Não endureça, porque você vai se dar mal, você vai se perder. Venha hoje para o Senhor. Quero agradecer vocês por ter ficado comigo nessa lição maravilhosa, uma lição que eu posso dizer para você, meus irmãos, de suma importância. Lembrando você que se inscreva nesse canal, se você chegou até aqui, deixe o seu nome, comenta aí o que você acha importante andar na sabedoria de Deus, qual que é a sua importância. Eu estou ansioso de saber se você também está cansado de ouvir todas as mensagens, todos os domingos te chamando. Eu quero terminar essa noite. Eu acho que essa música é legal. Essa música é uma das que eu mais gosto, né? E ela é cantada por Sandra Pires, que é a música do Grupo Logos, Autor da Minha Fé. Lembrando que domingo de manhã nós temos escola dominical, domingo à noite Santa Ceia. E também para você que vai participar online, deixa tudo pronto, venha participar conosco. Participe, tá? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Confia no Senhor, não te estribes nos seus próprios caminhos. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul. Onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar enfim. Por isso eu canto glória.
que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E agora sim podemos dar as mãos, pois somos todos um, somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da